Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas. Esse que é o primeiro vídeo do nosso canal, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet, pelo YouTube. E o tema do vídeo de hoje é um tema que eu particularmente gosto muito, mas é um tema que algumas pessoas ainda possuem certo receio, principalmente se você é jovem, tá aí no ensino médio, que é o tema clássicos. Afinal de contas, o que é um clássico? O que uma obra, seja ela um livro ou um filme, precisa ter para ser considerada um clássico, ou o que ela precisa fazer para receber esse selo tão seleto e especial de clássico. E antes de tentar explicar essas perguntas, eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comentar aqui embaixo se for possível, porque tudo isso vai me ajudar bastante. Dito isso, voltemos à pergunta inicial desse vídeo. O que é um clássico? E veja bem, essa pergunta é uma pergunta nada fácil de ser respondida, porque até hoje é uma pergunta que gera bastante discussão. Existem muitos acadêmicos e estudiosos que trabalham em cima desse tema e discutem sobre o que de fato são os clássicos ou por que alguns livros são considerados clássicos e outros não. Porém, eu particularmente acredito que existe uma característica bastante peculiar que todos os clássicos compartilham, de forma que se eles não tivessem essas características, dificilmente eles seriam considerados clássicos. Eu estou falando da capacidade de transcendência. O que seria, especificamente, uma capacidade de transcendência? A capacidade de transcendência é a capacidade que os clássicos têm de transcender a época na qual eles foram escritos e o lugar no qual eles foram feitos. Por exemplo, a Odisseia, de Homero, é uma obra que começou a ser feita lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, e que até os dias de hoje ela é lida, relida, analisada e republicada. E veja bem, a Odisseia ela não é lida somente na Grécia, ela é lida no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa. O mundo inteiro conhece essa obra, de maneira que qualquer pessoa que sonha em ser escritor ou que gosta de literatura, ou até mesmo aquelas pessoas que não entendem nada de literatura, mas que vão para a escola e estudam sobre esse tema, já leram ou já estudaram ou pelo menos viram alguma coisa sobre a Odisseia. Ou seja, os clássicos, eles possuem a capacidade de ultrapassar e de influenciar gerações e gêneros literários e artísticos inteiros. Um exemplo disso, agora no âmbito do cinema, é Star Wars. Star Wars é uma série de filmes, na verdade é uma saga, que começou a ser feita lá na década de 70 pelo George Lucas, e que até hoje o impacto de Star Wars na cultura pop, na cultura nerd, é gigantesco, de maneira que toda aquela pessoa que se considera minimamente nerd ou que se considera minimamente fã de cinema já assistiu pelo menos uma vez na vida algum filme de Star Wars. E até mesmo aquelas pessoas que nem sequer gostam de Star Wars, que nunca se preocuparam em ver os filmes, nunca assistiram as animações, nunca nem sequer leram os livros, já viram pelo menos uma vez na vida estampada em algum meme ou em alguma camiseta imagens como a cara do Darth Vader, ou já escutaram frases como I am your father. Antes de Star Wars, fazer um filme que se passava no espaço, com naves brigando uma contra a outra e uma ordem de cavaleiros que usavam uma espada laser, era algo praticamente impossível. Mas depois de Star Wars, tudo isso passou a ser possível. Se não fosse por Star Wars, talvez hoje em dia não existissem filmes como Guardiões da Galáxia, por exemplo. Ou seja, aqui a gente pode ver que os clássicos eles conseguem ultrapassar o papel ou ultrapassar as telas, no caso dos clássicos do cinema. Os clássicos eles são capazes de moldar a sociedade e a humanidade como conhecemos hoje. Se não fosse pela Chanel fazer aqueles vestidos maravilhosos, a história da moda teria sido completamente outra. Se Machado de Assis não tivesse publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro livro realista da literatura brasileira, talvez as nossas aulas de literatura hoje em dia fossem completamente diferentes do que são.
E se você ainda não está convencido, basta assistir filmes como Rei Leão. Rei Leão é considerado por muitas pessoas um dos maiores clássicos da Disney e um dos filmes mais emblemáticos da infância, sendo que Rei Leão foi diretamente inspirado na peça Hamlet, um clássico de William Shakespeare. Aquela cena onde você tem o Mufasa aparecendo para o Simba e dizendo seja quem você é, ou algo do tipo, é diretamente inspirada numa das cenas de Hamlet, aonde o pai de Hamlet aparece para ele. Ou seja, os clássicos, por mais que você não perceba, eles estão diretamente relacionados com a nossa vida. Esse talvez seja um dos principais motivos pelo qual você deve ler os clássicos. Os clássicos, eles acabam sendo símbolos de gerações passadas. Eles acabam tendo uma sabedoria que os livros contemporâneos geralmente não têm. Por exemplo, quando você está lendo livros como Senhora, você não está apenas lendo José de Alencar. Quando você lê livros como O Retrato de Dorian Gray, não é apenas Oscar Wilde. Você está lendo o relato de pessoas que viveram naquela época, que viram tudo aquilo com seus próprios olhos. Ou seja, os clássicos, acima de tudo, são excelentes fontes históricas. Os clássicos, muitas vezes, são muito mais confiáveis e muito mais verdadeiros do que dezenas e dezenas de livros de história que você vai encontrar por aí. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Luiz Felipe Pondé, onde ele fala sobre clássicos e ele diz uma frase muito interessante. Você não deve ler clássicos somente para conhecê-los, você deve ler clássicos para conhecer a si mesmo. Ou seja, ao ler clássicos, você acaba conhecendo um pouquinho sobre a sociedade onde você vive, você acaba conhecendo um pouquinho sobre o mundo no qual você vive e, inevitavelmente, você vai acabar conhecendo um pouquinho sobre você mesmo. O estudioso Ítalo Calvino foi um estudioso que dedicou boa parte da sua vida para falar sobre clássicos. Tem uma citação dele muito interessante que diz assim: os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos. Isso que Ítalo Calvino falou é algo que aconteceu comigo quando eu li A Revolução dos Bichos pela primeira vez. Eu já tinha ouvido falar de Revolução dos Bichos inúmeras e inúmeras vezes, porém, quando eu li esse livro pela primeira vez, a experiência foi completamente diferente daquilo que eu imaginei que ela seria. E uma outra característica muito interessante dos clássicos, ou melhor dizendo, uma não característica, é que os clássicos, eles não são sinônimos de velhos e muito menos sinônimos de ultrapassados. Existem muitos clássicos que são recentes, como por exemplo, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. É um livro que foi escrito na década de 50, se não me engano foi publicado pela primeira vez em 56, e historicamente falando, ele é um livro muito jovem, muito recente. Por exemplo, a minha avó nasceu em 1945, ou seja, Grande Sertão Veredas é mais novo do que a minha avó e já é considerado um dos maiores clássicos da literatura nacional. E veja bem, eu não estou querendo dizer que você só deve ler clássicos e que você não pode ler livros contemporâneos, por mais que eu goste mais dos clássicos. Você pode sim ler livros contemporâneos. Eu também gosto de livros contemporâneos, se eles forem bons. Não tem problema nenhum nisso. Aliás, é até importante que você leia livros contemporâneos, porque pode ser que os livros atuais que você está lendo aí nesse momento, daqui a 50, 60, 80 anos, acabem se tornando clássicos. Os clássicos, eles são inesgotáveis. A todo momento tem novos clássicos surgindo. Pode ser que nesse exato momento tenha alguém escrevendo um livro em algum canto do mundo que no futuro se tornará um clássico. Na minha opinião, um exemplo de livro que tem um enorme potencial para se tornar um clássico no futuro são as Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. Eu acredito que daqui a alguns anos esses livros vão provavelmente ser considerados clássicos do gênero fantasia. Algumas pessoas até já consideram esses livros como clássicos da fantasia. Tendo em vista que eles foram publicados na década de 90, a gente já está em 2021, e até hoje o impacto desses livros na cultura pop é muito grande, a ponto de serem inspiração
para séries como Game of Thrones. E uma outra curiosidade também, o George R. R. Martin, o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, se inspirou muito em um clássico que foi O Senhor dos Anéis, do Tolkien, que é, sem dúvida, um dos livros mais emblemáticos do gênero da fantasia. Dito tudo isso, eu acho que se fosse para resumir em uma frase o que são os clássicos, eu poderia resumir isso numa citação também do Ítalo Calvino, aonde ele diz que os clássicos são aqueles livros que nunca terminam de dizer o que tem para dizer. Ou seja, independentemente da época em que é lido, o clássico ele sempre vai continuar guardando alguma coisa de importante, alguma coisa de relevante, e ele sempre vai falar com você de alguma forma. Por mais que você leia ele uma vez, ou duas, ou 11, enfim, ele sempre vai ter alguma coisinha guardada para te mostrar. Bom, se você chegou até o fim desse vídeo, eu agradeço muito e eu gostaria de saber agora a sua opinião. Você que está vendo esse vídeo, gosta de clássicos? Quais são os seus clássicos favoritos? Deixa aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo.